Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à fixação da pena, agora tratando da segunda fase de aplicação da pena no sistema trifásico. Vamos considerar agora os artigos 61 e seguintes do Código Penal e tratando de alguma forma bastante sintetizada as agravantes e as atenuantes. As agravantes elas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no artigo 65 e no artigo 66 do mesmo dispositivo legal. O rol de circunstâncias agravantes é um rol taxativo, ou seja, o magistrado ele não pode criar uma outra circunstância para agravar a pena, senão aquelas previstas expressamente no Código Penal. Diferentemente do rol de circunstâncias atenuantes, em que ele pode sim considerar outros elementos, outras circunstâncias que ele entender relevante como atenuante. Ok? Então, agravante, rol taxativo. Atenuante, rol enumerativo. Perfeito? Pois bem, as agravantes sempre agravam a pena? Diz lá o artigo 61 caput o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena, salvo quando constituem ou qualificam o crime. Gente, se determinada circunstância já é elementar do tipo penal, esta mesma circunstância não poderá ser utilizada como agravante. Eu dou como exemplo o aborto. Existe a agravante prevista no artigo 61, 2, a linha H, de crime praticado contra a mulher grávida. Agora o aborto, praticado por terceiro sem consentimento da gestante, previsto no artigo 125 do Código Penal. O aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante tem como sujeito passivo o feto e a própria gestante. É elementar do tipo penal de aborto que a mulher esteja grávida. Então, o fato dela estar grávida já constitui o próprio tipo penal, que é aborto. É a interrupção da gravidez com consequente morte do feto, do embrião, do produto da concepção, ou abortamento, como entende a melhor doutrina. Ok? Então, a circunstância prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha H, não pode servir como agravante do crime de aborto. Bis in idem. Da mesma forma, uma circunstância que o juiz entender como qualificadora não pode ser observada na segunda fase como agravante. Também caracterizaria o bis in idem. Pegar o exemplo do caso Isabela Nardoni, em que havia 3 possibilidades para qualificar o crime, segundo o entendimento do magistrado da época: o meio cruel, a impossibilidade de defesa e o fato do crime ter sido praticado para ocultar delito anterior. O juiz pegou essa última circunstância como qualificadora. Ou seja, a partir do momento que o crime é qualificado, a pena de homicídio deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. Ele não pode utilizar essa mesma circunstância para ocultar delito anterior que está lá previsto no artigo 61, inciso 2º, a linha B, para agravar, sob pena de caracterizar novamente o bis in idem. Ok? Então são 2 exceções aí. Existe uma terceira. Imaginemos que na primeira fase, nós vimos que na primeira fase o juiz ele não pode ficar nem abaixo do mínimo para a fixação da pena base, nem acima do máximo. O mesmo ocorre aqui nesta segunda fase. Deve-se obedecer este limite mínimo e abstrato previsto para determinado crime. Imaginemos que o juiz tenha fixado a pena base no máximo legal. E na segunda fase ele observa que o indivíduo condenado é reincidente.
A reincidência é uma circunstância agravante. Ele iria considerar a reincidência? Não, não iria, porque ele não poderia ficar além do máximo previsto para determinado crime. As atenuantes sempre atenuam a pena? Imaginemos que na primeira fase o juiz tenha fixado a pena base no mínimo legal. Ele não pode ficar abaixo disso. E ele verifica a presença de uma circunstância atenuante. Ele poderia, na segunda fase, ficar abaixo do mínimo, determinar a pena intermediária abaixo do mínimo legal? Há quem entenda que sim, porque a vedação do bis in idem seria só no caso de prejuízo ao réu. Mas a doutrina majoritária e o próprio STJ na súmula 231 diz que não. Atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. É o que diz essa súmula do STJ. Ok? Ô Bruno, e no mesmo caso concreto, é possível que haja uma circunstância que agrave a pena e também circunstâncias que atenuem? Sim, concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. E como resolver esta questão? Não é matemática. Uma circunstância não anula a outra em regra. O juiz ele deve valorar, deve haver o quê? Uma preponderância de circunstâncias. E o próprio artigo 67 me diz quais são as circunstâncias que devem preponderar sobre as demais. São as seguintes: a reincidência, a personalidade e os motivos do crime. Ok? Observe que são circunstâncias subjetivas. Então estas devem preponderar. Existe um rol de circunstâncias que o juiz deve se valer para determinar a preponderância de uma circunstância em relação à outra. Num primeiro patamar, e esta circunstância prepondera sobre todas as outras, está o caso do indivíduo ser menor de 21 anos na data do fato, na data da conduta. Observa que o Código Penal não adotou a mesma regra do Código Civil de 2002, quando houve a redução da maioridade civil dos 21 para os 18. O mesmo não acontece em relação ao Código Penal. Ainda há uma certa proteção àquele que está em formação, que possui na data do fato uma idade entre 18 e 21 anos. Então, a atenuante da menoridade deve preponderar sobre toda e qualquer outra circunstância, até mesmo da agravante da reincidência, que estaria em segundo lugar. Em terceiro, as agravantes e atenuantes de caráter subjetivo. E em quarto, as agravantes e atenuantes de caráter objetivo. Ok, gente? Quero mandar um grande abraço a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, aos professores que têm acompanhado e dado dicas, aos alunos que têm nos dado valorosas sugestões para a edição de vídeo. Ainda estamos em fase de melhoramento. A todos vocês, sociedade em geral, que assistem nossos vídeos, acadêmicos de direito, estudantes já formados, mas que estão lá se preparando para concurso público. Então, a todos vocês, o meu grande abraço. E nós vamos ter novidades, viu? Nos próximos dias. Fiquem com o grande arquiteto do universo. Que sua semana seja justa e perfeita. Um abraço.